Os que sacrificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio. Os que comem carne de porco e da abominação e do rato. Esses todos serão consumidos, diz Yahweh. Levíticos 11, 7. O porco, porque tem uma unha fedida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. O porco é proibido porque não rumina. Aprende isso aqui. Isso é da natureza dele. Olha onde ele fica. Pedro, interpelando, pediu: explica-nos a parábola. Disse Yeshua: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí sai para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procede mais intenções. Ele vai falar adultério, assassinato, prostituições. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Esse texto aqui está falando do ritual de lavagem das mãos. Tá? Esse é um dos textos. O que esse texto está querendo dizer? Que você pode comer o porco porque ele não contamina o indivíduo? Não. Aqui está falando de comidas que eram permitidas. Mas sem as pessoas... o contexto ali é que na época os fariseus eles tinham uma lei oral que as pessoas tinham um procedimento ritualista para fazer. Lavar copo várias vezes, prato várias vezes, se lavar várias vezes antes de comer. O que aconteceu aqui nesse contexto é que os discípulos comeram sem fazer esse ato de ritual. E aí os fariseus questionaram por que estavam transgredindo não a Torá, mas transgredindo uma tradição oral. Porque aqui o cardápio do hebreu não inclui porco. Então ele não pode estar falando do porco. Por quê? Porque porco não é cardápio de judeu. Então aqui ele está falando de comer comidas permitidas sem lavar as mãos. É isso que o texto está falando. Se alguém usar esse texto aqui para falar diferente, tá com más intenções. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns negarão a fé ou apostatarão da fé, dando atenção a espíritos de sedução, sedutores e doutrinas demoníacas. Por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Proibirão casamento exigindo abstinência de certos alimentos. Pega aqui. Olha isso aqui. Se a pessoa não ler o contexto, ele vai errar. Exigindo... Olha só isso aqui. Exigindo abstinência de certos alimentos. Aqui está falando alimento. Porco não é alimento. Paulo não está falando do porco. Paulo está falando de uma pera, de uma maçã, tá? De uma carne de boi. Alguém exigir que você não pode comer carne, aí sim. Aí você pode comer carnes permitidas. É nesse contexto que Paulo está falando. Porque aqui está... Olha como que é interessante. Quando Deus criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, nada é desprezível se tomado com ação de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eles usam esse último versículo para dizer, olha, aquilo que é orado é santificado. Só que Paulo não está falando isso. Paulo está falando santificado do quê? A pera, a maçã. E pela palavra, a própria palavra proíbe o porco. Então aqui não está falando que pode orar o porco e ele vai ser santificado. Ele está falando de alimentos que você compra no mercado, que são alimentos, por exemplo, a pera, uma maçã, o legume, a própria carne de boi. Aí, ao você orou, é santificado. Paulo não está falando de comidas proibidas. Paulo está falando de comidas que são permitidos. Um outro texto também utilizado de forma bem errada é Atos capítulo 10, Olha o que está escrito aí. Pedro, viu-se aberto um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas quatro pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra, inclusive o rato, e aves do céu. O gavião, né? Uma voz lhe falou, levanta-te, Pedro, e mola e come, mata e come. Porém Pedro replicou,
De modo nenhum, Senhor. Um texto interessante que nessa época aqui de Cornélio, é muito tempo depois que Cristo subiu aos céus. Se o capítulo 15, Yeshua estivesse falando que o porco era permitido, por que Pedro não come carne imunda até agora? Que aqui já passou anos e anos. E Pedro vai dizer, de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e imunda. Pedro nunca comeu porco. Aqui está o erro das pessoas que não lê Bíblia. Deus não purificou os animais. Por quê? Porque o próprio Pedro vai falar. Sucedeu isso por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Verso 10. Do capítulo 10, verso 17. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera. Pedro está pensando qual o significado deste lençol. Então, o verso 28 vai explicar o lençol. Se você para antes do 28, você não vai entender o significado. Porque Pedro está falando que não pode chamar um gentil de profano ou imundo, ou impuro. Então significa que o lençol não está falando dos animais. O lençol está falando dos gentios. Finalizando. Mateus 7,19. Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e vai para a fossa. Assim ele declara puro todos os alimentos. Marcos vai ter essa parte aqui, tá? Que também é utilizado, tá bom? Para poder provar em tese que pode comer qualquer tipo de coisa. Esse texto de Marcos 7,19 é o mesmo de Mateus 15. Tá falando ali da lavagem das mãos. Quando alguém pega essa parte aqui, assim ele declara puro todos os alimentos. As pessoas pensam que ele está falando do porco. Não. Ele está falando de todos os alimentos que são permitidos. Porque aqui está chamando de alimento. E porco não é chamado de alimento.